boa tarde a todos. Desde já gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela companhia de vocês. Vamos então para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Instruções dos Espíritos, item 9, a vingança. E para começarmos o nosso estudo de hoje, eu vou ler uma pequena leitura do livro No Roteiro do Evangelho, pelo Espírito Attila, escrito por Vera Lúcio. Vamos lá então. Como me sujeitarei? Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4.7. Como me sujeitarei aos desígnios do Pai Eterno e resistirei às forças negativas que me defrontam, se muitas vezes acredito ver nessas instrumentos de aprendizado valioso que o Senhor coloca em meu caminho para meu próprio proveito? Na verdade, o arado é instrumento precioso e indispensável ao amanho da terra inculta. Na verdade, a dor é instrutora generosa que devemos aproveitar. Indiscutível que o bisturi em mãos capazes é mensageiro bendito de renovação e de vida, mas de nada valerá a terra simplesmente sulcada e revolvida. Em nada nos aproveitará a dor, única e somente pela dor. Em nada melhorará o órgão doente e desequilibrado, o fato de ser visto e analisado após a incisão no aparelho físico. Importa que a terra seja enriquecida e aproveitada. É necessário que a dor deixe conosco as lições da paciência, superação e fortaleza. É imprescindível que as sedes de infecção sejam tratadas convenientemente. Assim também, as situações ou os companheiros que nos hostilizam, por se encontrarem em campo contrário àquele em que nos esforçamos viver, aprendendo as lições do Divino Mestre, merecem de nossa parte resistência construtiva, resistência que significa luta edificante e produção valiosa, resistência que produz enriquecimento de valores íntimos, resistências que resultam em renovação de possibilidades de vida. Resistindo assim às imposições do caminho terreno, sem comodismo preguiçoso ou servilismo injustificável, estarás te sujeitando a Deus, nosso Pai, que espera de tudo e de todos o bem eterno. Então vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, queremos lhe pedir que os bondosos amigos possam estar conosco neste encontro, em mais estudo, abrindo a nossa visão, o nosso coração, o nosso pensamento para estas palavras, Senhor, do vosso Evangelho. E que assim seja. Bom, como eu já disse, hoje nós falaremos da vingança. O que é a vingança? É o ato de devolver a alguém aquilo que achamos que ele nos fez, né? É o ato de duelar, é o ato de revidar com alguém, né? A vingança é um golpe cego no qual você machuca o outro, mas também se machuca. Ela nunca vem sozinha. Ela está sempre acompanhada do sentimento de raiva, de orgulho, de rancor, de mágoa, né? De ira. Ela vem sempre acompanhada do nosso ego ferido, do nosso comodismo, da nossa inquietação conosco mesmo, né? E muitas das vezes nós acabamos culpando o outro do nosso sofrimento, vingando do outro pelo nosso sofrimento,
por sermos egoístas ao ponto de acharmos que nós não merecemos sofrer, mas o outro mereça sofrer. O Evangelho, ele inicia com uma frase muito bacana, dizendo assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo de estado de atraso dos homens, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda a inspirem. Fazendo esse estudo sobre a vingança, eu observei que nós convivemos com esse sentimento de vingança, esse sentimento que igual fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós convivemos com esse sentimento dentro de nós todos os dias. Na verdade, no nosso dia a dia, nós também praticamos esse ato de vingança diversas vezes e não observamos. Há exemplos simples, por exemplo, nas redes sociais. Se você vê alguém falar, uma reportagem, alguém falar que alguém matou alguém, essas coisas bárbaras que todos os dias estão aí nos jornais. Naquele momento que a gente vê aquela reportagem, eu mesmo já fiz muito disso, de vez em quando faço e venho tentando corrigir isso dentro de mim. A gente olha, mas matou, fez isso e aquilo, ele tem que ser preso, ele tem que passar por isso também, ele tem que passar por aquilo. Ali em mim, nesse momento, eu observo um sentimento de vingança, Uma vontade de fazer o outro sofrer porque ele fez alguém sofrer, Nem foi eu, mas eu vejo a reportagem e quero que sofra também. A vingança, ela está agarrada à nossa imaturidade como espíritos imortais. A nossa imaturidade em entender o que é justiça divina e o que é justiça do homem. Nós vemos no nosso cotidiano, eu mesmo vejo muitas vezes as pessoas falarem a justiça de Deus tarda, mas não falha. Deus é Deus de justiça. Erramos em falar assim. Claro que Deus é Deus de justiça, porém de justiça divina, baseada na lei de amor, não baseada na lei dos homens. A justiça de Deus, ela vem no tempo necessário, ela não tarda. Ela vem no tempo necessário da maneira correta. Um exemplo maravilhoso da misericórdia divina, do perdão divino e da justiça divina é a reencarnação. Aonde nós observamos ali os nossos erros, aonde nós sentimos, quando em espíritos, antes de encarnar, a necessidade de aparar as nossas arestas com os nossos algozes, A necessidade do sentimento de amor, que é serenidade e convivência com os nossos semelhantes. Então a gente vê essa necessidade, a gente sente essa necessidade e recebe aí a oportunidade da reencarnação, onde nós mesmos analisamos o sofrimento, as coisas que temos que passar, as provas, enquanto aqui encarnados estivermos. E Deus é tão misericordioso, a justiça dele é tão misericordiosa, que ele nos permite. E aí, quando chegamos aqui, não aceitamos o sofrimento, sempre queremos encontrar um culpado por aquele sofrimento nosso. E na maioria das vezes, nós entendemos também a justiça divina por aquele olho por olho e dente por dente. Nós vivemos ainda essa justiça humana de olho por olho e dente por dente.
Mas Jesus Cristo veio nos dizer para amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Amar os nossos inimigos não é necessariamente viver de beijo e abraço com os nossos inimigos, não. Não é abraçar, carinhar, estar ali sempre perto. Amar os nossos inimigos é não lhes desejar o mal. Se eu não consigo conviver com o meu vizinho, eu vou me afastar, eu vou ficar no meu cantinho, quietinha. Mas também não vou lhe desejar o mal. E quando ele precisar ou eu precisar, estender a mão ao outro, no momento necessário. É quando eu for fazer as minhas preces, eu me lembrar que estou com indiferença com alguém e pedir a Deus que trabalhe, que me ajude a trabalhar dentro de mim aquele sentimento antagonista, aquele sentimento contrário à lei do amor, aquele sentimentozinho ali de mágoa, de raiva por aquele irmão, que trabalhe dentro de mim e dentro dele, para que um dia sejamos semelhantes afins. Isso é amar os nossos inimigos. Jesus também disse que quando alguém vier e nos bater numa face, apresentemos-lhes a outra. Claro que Jesus não quis dizer que quando alguém vier dar um tapa do lado do nosso rosto, que a gente vire o outro lado, deixe bater e fique imune, inerte ali. Não. Porque se defender é diferente de revidar. Eu não preciso revidar para me defender. Ali Jesus simplesmente nos pediu para pagar o mal com o bem. Se alguém está lhe perseguindo, se está falando mal de você, o quebre. Mas com bons atos, com bons sentimentos. Porque quando você revida com a mesma moeda, com o mesmo sentimento de ódio, com a mesma mágoa, você está se igualando ao outro. De nada você está se enriquecendo. Muito pelo contrário, você está se diminuindo. E é importante a gente observar que nós não sabemos, não conseguimos saber o que leva alguém a cometer aquele ato para conosco. Nós não conseguimos observar. Nós vemos sempre o nosso lado e o outro sempre vê o lado dele, cada um dentro da sua própria razão. Por isso é necessário sempre parar, pensar um pouco mais, pensar em Jesus, que mesmo lá no momento de crucificação não pediu ao Senhor, ao nosso Pai Celestial, que revidasse todo aquele sofrimento, aquela dor. Muito pelo contrário, ele disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Ali Jesus compreendeu a imaturidade do homem diante da eternidade. Ali ele nos mostrou que precisamos compreender que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Que não precisamos ficar ali ansiosos, querendo ver o outro passar por um sofrimento pelo qual nos causou. Porque vai chegar o dia, vai chegar o momento que ele próprio irá se doer, irá refletir, irá sentir em si a necessidade de melhora, a necessidade de reparar aquele erro dele, né? O Evangelho fala assim, ó: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Torno a repetir. Amar o inimigo não é conviver com ele todos os dias, abraçar e beijar. Porque aí você vai estar sendo falso. Se você tem dentro de você aquele sentimento ainda contrário ao amor, você vai estar sendo falso. E vai haver aquele momento em que ele vai passar por uma dor, por um sofrimento, e você vai, no fundo, se felicitar.
porque nós somos assim. E aí você vai estar sendo falso consigo mesmo para com ele, para com o vosso Pai Celestial, para com Deus. Então aprendamos primeiro a compreender o outro, a nos compreender, a aceitar que nós somos seres imperfeitos, que dentro de nós ainda existe a cólera do ódio, da ira, da inveja, do ciúme, né? Do egoísmo, do orgulho. Nos corrigir aí, aprender a amar, para depois conviver, para depois reparar, para depois viver junto. Ainda deixei aqui um pedacinho falando da vingança física, da vingança emocional e da vingança no mundo psicofísico, no mundo espiritual. A gente vê casais que se separam e não aceitam a separação. Um vai atrás do outro e comete aí atos terríveis de matar, de espancar, de machucar. Tanto a mulher quanto o homem, né? Há poucos dias mesmos eu estava vendo um documentário de um assassino particular num país de fora. Se eu não me engano é Estados Unidos ou Austrália. Eu estava vendo essa reportagem e estava ali uma pergunta, né? Se aquele assassino, aquele homem, coitado, ainda tão ignorante na lei do amor, se ele deveria ir para a cadeira elétrica. E tinha mais ou menos uns 2.000 comentários, mais de 2.000 um pouco. E eu custei a achar um que comentasse que ele não merecia cadeira elétrica. Eu me surpreendi com isso. Porque 99% desejou a ele a cadeira elétrica. Quer dizer, vamos fazer justiça agora. Não é uma justiça, é uma vingança. Esse sentimento, essa vontade de fazer justiça com outra injustiça é vingança. Mas no final da reportagem, o que mais me surpreendeu foi o depoimento da filha dele, que já havia quase 6 anos que ela ajudava ele a se esconder. Então perguntaram a ela por quê, ela sabendo que ele era procurado por 11 anos e tal. E ela disse que ele era um excelente pai. Que ele era o melhor pai que alguém podia ter, que ele era um paizão. Foi essa palavra que ela usou. E aí eu parei para pensar que por pior que seja aquela pessoa, aquela criatura, vai sempre ter algo de bom nela. Sempre tem algo para aproveitar de bom nela. E é assim que nós devemos pensar diante do nosso semelhante. Ele pode ter me ferido, me machucado hoje, mas pode estar fazendo algo de bom para alguém lá na frente, ou até mesmo para um familiar meu. Assim, pensando assim, tentando ver mais o que há de bom no outro e menos o que há de ruim, nós vamos conseguir vencer um pouco desse sentimento primitivo da vingança. Porque nós conseguiremos aceitar que há no outro algo de bom. E a partir do momento que conseguimos aceitar que há no outro algo de bom, deixaremos de ver só o que há de ruim. Vamos tentar refletir mais dentro de nós. Por que fulano fez isso comigo? Eu mereço passar por isso? Não, não mereço não. Mas se tudo é permissão de Deus,
Eu não merecia passar por isso, mas estou passando. E o outro merece passar pela mesma dor? O que eu irei ganhar causando essa mesma dor no outro? Será que vou ganhar algo? A vingança, ela causa uma ferida tão grande às vezes que nós desencarnamos e ainda carregamos aquela criatura, aquela outra pessoa como inimiga. E muitas das vezes há espíritos desencarnados que não se assemelham a nós, que estão ali com aquele sentimento, com aquela vontade de vingar, que vai articulando ao nosso redor momentos oportunos para nos ver em sofrimento. Só que eles não fazem isso sozinhos. Nós é que abrimos a porta para eles, com os nossos sentimentos de ódio, de orgulho, com a nossa raiva, com o nosso momento de ira. Aí eles conseguem o prazer da vingança ali naquele tempo, naquele momento. Mas continuam em sofrimento e nós também. Então, quando dizem que a vingança é um prato que se come cru, é verdade. Que não satisfaz a quem vingou e fere a quem se sentiu vingado. Não nos felicita e machuca o outro. Não nos engrandece, muito pelo contrário, estamos nos diminuindo. E diminui o ego, a autoestima, a vontade de crescer do outro também. Nós precisamos, então, trabalhar dentro de nós esse sentimento de justiça divina, esse pensamento de justiça divina, trabalhar dentro de nós a diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus, e nos observar no nosso dia a dia, em quais os momentos que nós estamos, de alguma maneira, carregando um pouquinho de ira, um pouquinho de raiva, um pouquinho de vingança por alguém. Porque o Evangelho, ele encerra dizendo assim: fora, pois, com estes costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Oliver, Paris, 1862. Então vamos trabalhar dentro de nós, né, para melhorarmos, para praticarmos o bem, para aguardarmos, né, aquela justiça maravilhosa de Deus, aquela justiça maravilhosa onde nós sempre temos mais uma chance. Vamos dar sempre mais uma chance para o nosso próximo. Assim como o nosso Pai Celestial nos dá, nosso próximo também merece mais uma chance. Nós também merecemos mais uma chance. Vamos tentar trabalhar dentro de nós aquela frasezinha: faça ao outro tudo o que você deseja que lhe fizesse. Né? A partir desse momento, a partir de quando pensarmos assim, vamos conseguir ir banindo de dentro de nós esse sentimento, esse impulso da vingança, porque a vingança é um impulso. Nós vamos conseguindo vencer este impulso da vingança nas redes sociais,
Não vamos destilar o nosso ódio, a nossa ira, quando vemos uma reportagem, um documentário, algo que estiver criticando, que estiver mostrando o erro de alguém. Dentro dos nossos lares, o filho, a mãe, os irmãos, a esposa, o esposo, não vamos bater de frente, duelar de frente, vamos tentar respirar um pouco, pensar por que o outro quer assim, por que eu quero assim. Por que tem que ser assim, né? Se eu estou ganhando algo, batendo de frente, revidando com o meu semelhante, porque sabemos nós que a família é o âmbito mais difícil de conviver, porque são os nossos algozes do passado. É ali que nós precisamos concentrar mais as nossas energias, ali que nós precisamos abraçar mais, compreender mais, né, para conseguir nos corrigir, para conseguir ser exemplo a quem precisa de bom exemplo, para conseguir aparar as nossas arestas e evoluir, caminhar mais para a evolução. E nós também sabemos que, por pior que seja aquele nosso semelhante, hoje ele e eu estamos na melhor encarnação que poderíamos ter. Nós sempre evoluímos, nós não regredimos. Então hoje é sua melhor encarnação. É a minha, é a do meu semelhante. É o que ele nesse momento consegue me retribuir. É o que ele nesse momento consegue a mim praticar. Mas amanhã também ele estará melhor e eu estarei melhor. Bom, eu quero agradecer a vocês e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, queremos lhe agradecer por mais este maravilhoso estudo, pela presença dos bondosos amigos espirituais. Te pedir, Senhor, que neste momento possa sempre nos amparar, nos confortar. Confortar todos aqueles, Pai, que estão em busca de consolo, que estão aflitos neste momento, neste sentimento, Senhor, de ira, de ódio, por quem quer que seja. Que saibamos levar, Senhor, palavras amigas aos nossos semelhantes. Que saibamos trabalhar, Senhor, dentro do vosso Evangelho, no nosso dia a dia. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade. E que assim seja, Senhor Jesus. Obrigada a todos, boa tarde e agradeço muito a companhia de todos vocês.